Bom, então vamos retomar aqui. Só recapitulando aqui, né? Eu sempre estou colocando essa pautazinha aqui, eletrodinâmica com dark fóton e miligases, né? Que é um assunto que interessa a Carol, né? Então, abordar aqui na última aula, que não vai ser hoje, né? Hoje a aula, vamos dizer, seria a última aula presencial, mas na semana que vem eu vou gravar com o Tchalka a finalização do curso. A gente coloca o link no YouTube e vocês podem seguir, não precisa se preocupar de estar presente, porque vocês têm prova, coisas para terminar. O que nós estamos tratando hoje, então, só para completar o ciclo, então, da eletrodinâmica isotrópica e trazer um item novo aqui, que é a questão das altas derivadas. Observe assim, essas equações de Maxwell aqui, nós já tínhamos escrito, né, essas equações antes, quando a gente falava só da anisotropia, né, o vetor de anisotropia, o escalar associado à anisotropia e o vetor de anisotropia. Então, para nós quando tratamos a eletrodinâmica anisotrópica, para nós o parâmetro L era zero, né? Então, o parâmetro L sendo zero, eu fico com a divergência de E, rotacional de B e dEdt, né? O que esse parâmetro L está dizendo para nós? Vamos primeiro observar o seguinte, ó. Aqui é um número adimensional, 1. Então, esse L2, ele tem, vezes o D'Alembertiano, ele tem que ser um parâmetro, tem que ser um resultado adimensional. Como o D'Alembertiano é 1 sobre o comprimento ao quadrado, né? Então esse L2, né? O nome o símbolo que nós estamos usando já está indicando que ele é um comprimento ao quadrado. Quer dizer, o parâmetro L é um parâmetro de comprimento. Assim, a dimensão do parâmetro L é comprimento. Então ele está introduzindo um comprimento, né? Tem um comprimento envolvido aqui, porque isso aqui tem que ter comprimento ao quadrado para cancelar o D'Alembertiano. Lembrando que, né, D'Alembertiano, a gente já tinha usado esse símbolo aí, né? D'Alembertiano é aquele operador de onda, é 1 sobre C ao quadrado, derivada temporal ao quadrado, menos o Laplaciano. Então isso aqui é o nosso D'Alembertiano. Então ele tem dimensão de 1 sobre comprimento ao quadrado. Então, esse L2 esse L tem que ter dimensão de comprimento. Então, nós estamos trazendo um objeto com dimensão de comprimento. Mas observe o seguinte, ele está trazendo novas derivadas do campo. Derivada temporal ao quadrado está aqui, e aqui tem um Laplaciano. Então, ele está trazendo o que a gente chama de altas derivadas, derivadas superiores, né? Porque as equações de Maxwell, elas são todas, né, lineares, né, dos operadores, né, de variação temporal e espacial, divergência de E, divergência rotacional de E, dB dt, divergência de B, rotacional de B, dE dt, então tudo, primeiras derivadas, né? As equações de Maxwell, elas são feitas com primeiras derivadas. Esse termo novo, a anisotropia também não introduz novidades. Ela introduz um parâmetro, no lugar da derivada, ela introduz esse vetor de anisotropia e esse escalar. Mas agora, né, a gente está introduzindo derivadas superiores. Então, nós vamos ter uma equação de onda com derivadas mais altas. Eu tenho um D'Alembertiano. Então, seria interessante a gente, quer dizer, entender qual é vamos dizer assim, a interpretação física e a consequência física desse parâmetro aqui com dimensão de comprimento. Então, ele está aumentando o número de derivadas que estão atuando no campo. Portanto, ele vai dar uma equação de onda, né, com derivadas mais altas. Vamos ver, então, e a gente já sabe também o seguinte, quando a gente introduz um parâmetro com dimensão de comprimento, a gente já viu, né, que você sabe lá do comprimento de onda de Compton, né, que a gente tem uma relação entre um comprimento e uma massa, né? A gente sempre pode associar um comprimento com uma massa pela relação de Compton, né? Chamado comprimento de onda de Compton. Se eu tenho um comprimento fundamental, eu posso associar isso a uma massa. Então, como eu estou trazendo para esse modelo eletrodinâmico um parâmetro de comprimento, provavelmente esse comprimento vai estar me associando a alguma massa. Pode ser uma pequena massa por fora, pode ser uma massa por fora. Vamos ver então o que esse parâmetro está nos dizendo. Bom, aqui a primeira coisa que a gente pode fazer, quer dizer, o exercício aí, né, seria verificar de novo as condições de conservação da carga, né? Então, se a gente tira a derivada temporal dessa equação e tira a divergência dessa equação, então vamos tirar. Derivada, então, primeiro de tudo, né, primeiramente, vamos ver que
essas equações, introduzindo essas derivadas superiores aqui, né, esses operadores aqui, a gente não vai estar alterando a conservação da carga. Então vamos olhar aqui, vamos tirar a derivada temporal, então conservação da carga, né? Porque aí a gente lembra, na eletrodinâmica axiônica, a gente precisou impor algumas condições sobre psi e sobre qui para que a gente tenha conservação da carga. A gente não quer abrir mão da conservação da carga elétrica. Então vamos lá. Então o que a gente faz? Tirar a derivada temporal da primeira equação. Então 1 mais L2 da Lambertiano, divergência aqui de DLT, estou tirando a derivada temporal da primeira equação, menos C, e aí eu vou ter derivada temporal do psi, escalar B, menos C, psi, escalar, derivada temporal de B. Igual a 1 sobre ε0, ddt de ρ. Então, nós estamos supondo, inclusive, que a anisotropia ela não é constante no espaço-tempo. Ela pode ter uma derivada temporal e, claro, depois também uma derivada espacial, um tipo de rotacional ou de divergência. Então, tirando a derivada temporal dessa primeira equação aqui, levando em conta que o parâmetro de anisotropia pode depender do tempo. Muito bem. E aí, agora, o que a gente pode fazer para tirar a conservação da carga? A gente tem que ter uma relação entre dρ dt e a divergência de J. Então, vamos tirar a divergência dessa equação aqui. Tirando a divergência dessa equação, aqui a divergência do rotacional de B é zero. Mas aqui a divergência de B é zero. Mas eu vou ter uma divergência, né? Vou ter aqui esse termo, menos Q, menos divergência de Q vezes B. E aí a gente lembra, vou tirar a divergência de Q vezes B, isso aqui vai dar o gradiente, isso aqui vai ficar igual a menos gradiente de Q escalar B e menos Q divergência de B, mas a divergência de B é zero. Então, quando eu tirar a divergência desse termo aqui, eu vou produzir o gradiente de Q, né? Que justamente eu estou imaginando que esse escalar de anisotropia ele possa não ser constante espacialmente, não ser homogêneo. Então a gente vai poder tirar o primeiro termo, então aqui a divergência desse termo é zero e a divergência desse termo aqui fica menos gradiente de Q, menos gradiente de Q escalar B. Divergência de B é zero, então está fora. E agora aqui a mesma coisa, vou tirar a divergência desse produto vetorial. Então eu vou ter a divergência de Xi vetor F. Né? Então isso aqui vai ser DI, que é a divergência da componente I desse vetor. I, JK, K, EK. Então, essa derivada vai bater aqui. Derivada disso aqui. Então isso aqui vai me produzir derivada I desculpa, aqui é J. Derivada I do XJ. Então, com esse epsilon aqui, isso vai me produzir justamente um rotacional de Xi. Primeiro termo, então vai ficar rotacional de Xi escalar E. E depois, essa derivada vai poder bater aqui no F. Vai ficar DI EK. E aí, esse DI EK vai ficar menos rotacional, vai ficar menos Xi escalar rotacional de D, de E, perdão. Então, porque essa derivada aqui vai bater aqui no E, vai ficar DI EK, mas o I e K estão separados aqui, eu tenho que mexer aqui e aí vai dar um sinal menos, então que vai ser responsável pelo menos rotacional de E, escalar. Então, esse segundo termo aqui, né, vou tirar a divergência desse termo aqui, ele vai ficar 1 sobre C rotacional de Xi escalar E menos 1 sobre C Xi escalar rotacional de
dessa equação. Vai ficar aqui 1 sobre C. Aqui. 1 sobre C2. 1 mais L2 da lambertiana. E aí dE dt, a derivada temporal da divergência do campo L. E o último termo, mais zero, divergência de J. Então, tirei a divergência da última equação. Então, lembrar só o seguinte, o que está em jogo aqui? Né? O que está em jogo aqui para nós é saber, né, se com essas alterações, quanto a gente vai mexer nas condições para ter carga conservada. Então, a gente não quer mexer na conservação da carga elétrica, isso aí é sacrossanto para nós. Muito bem. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Eu preciso dessa equação aqui para relacionar isso aqui. Aqui eu tenho essa expressão aqui, ó, divergência de dEdt. Aqui eu tenho ddt na divergência de E. A gente está supondo que os campos têm derivadas segundas contínuas, então elas podem comutar. A derivada temporal da divergência de E é a mesma coisa que a divergência da derivada temporal de E. Então eu posso substituir esse termo aqui, né? Eu posso trazer ele para cá. Né? Ou eu posso também, digamos, subtrair uma equação da outra, tanto faz, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Pode ser até melhor fazer isso, né? Se eu somar essas duas equações, olha só, eu vou estar produzindo esse termo aqui, dρ dt, e divergência de J, que é o que está me chamando a equação de continuidade da carga. Então, o ideal é somar essas duas equações. Vou somar essa equação com essa equação. Então, quando eu somar as duas equações, esse termo aqui vai estar aparecendo do lado esquerdo, né? E esse mesmo termo aqui vai estar aparecendo do lado direito. Só que eu vou multiplicar por C2, para poder ficar igual aquele termo. Então, vamos multiplicar essa equação aqui por C ao quadrado. Então, menos C ao quadrado aqui, aí aqui vai ficar C, vou multiplicar por C ao quadrado, aqui vai ficar outro C, vou multiplicar por C ao quadrado, esse aqui sai, e aqui vai ficar mais C2 me zero. Então, eu multipliquei a segunda equação, uma Ampère-Maxwell, né? Tirei a divergência dela e multipliquei por C2. E aí, esse termo que está aqui, estou somando agora essas duas equações, né? Vamos somar essas duas equações, e aí, ao somá-las, esse termo da esquerda vai cancelar esse termo aqui da direita. Então, esse termo vai embora. O que mais que a gente pode ter aqui? Então, vamos ter... quando eu somar esses dois termos aqui, eu somar isso com isso, eu vou ter menos cxi escalar dB dt menos cxi rotacional de E. Então, eu vou botar, posso fatorar esse cxi escalar ddt mais divergência de E, mais rotacional de E. Mas, ó, ddt de B mais rotacional de E é zero, Faraday length. Então, quando eu somar essas duas equações e usar Faraday length, então esse termo aqui, que é Faraday length, vai cancelar. Os dois vão se juntar, vai ficar ddt de B mais rotacional de E, que é igual a zero. Então, esses dois termos também estão saindo. Muito bem. E aí agora o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter esse D aqui, né? Então a gente tem, vamos colocar desse lado direito aqui, a gente vai, esse, ó, C2 de zero é a mesma coisa que 1 sobre epsilon zero. Então eu vou tirar aqui. C2 de zero é 1 sobre epsilon zero. Então, vou estar fatorando do lado esquerdo, dρ dt mais divergência, né? Agora, esses termos aqui, eu vou ter um termo aqui para que eu garanta, né, a conservação da carga. Então, vamos ver, quando eu somar esse termo aqui com esse termo aqui, nós vamos ter, fatorando esse D aqui, nós vamos ter, eu vou poder botar esse CB em evidência, vou botar assim, CB escalar, CD escalar, DDT de psi, que é esse termo aqui, né? Estou somando essas duas equações, vai ficar menos CB
E aqui eu, quando colocar isso aqui em evidência, vou colocar um CD em evidência, vai sobrar aqui mais C gradiente de π. Isso tudo vezes π. Então esse termo agora aqui, ó, deixa eu fazer assim. Esse termo aqui, eu juntei com esse termo aqui. Fatorei assim, né? Menos CV DDT de psi mais C, aí vai ficar menos C2, gradiente de π escalar B. E depois nós temos esse termo aqui, mais C rotacional de psi escalar B. E isso aqui, então nós estamos somando essas equações todas, isso aqui vai ficar 1 sobre ε0, que aí eu fatoro aqui, derivada temporal do ρ, mais a divergência de J. Então, para eu garantir a conservação da carga, eu precisaria que isso aqui fosse zero. Né? Então, eu quero impor que isso aqui seja zero, garantir a conservação da carga. Isso, então, vai me fixar essas condições. Eu vou ter aqui o rotacional de si é igual a zero. Quer dizer, se o rotacional de si for zero e o gradiente de π, então eu posso botar 1 sobre C derivada temporal do xi, perdão, né? Mais o gradiente de π igual a zero. Então, essas duas condições aqui são as mesmas condições que nós já tínhamos obtido lá atrás, quando a gente estudou a eletrodinâmica axiônica. Né? Para que eu garanta a conservação da carga, quer dizer, as anisotropias podem ser constantes, então eu posso ter um π homogêneo e um xi independente do tempo e com rotacional nulo. Então esse xi poderia ser uma função. Se o xi for um gradiente de alguém, imaginar que esse xi seja, nós vimos depois na eletrodinâmica axiônica que a gente pode interpretar esse xi como sendo o gradiente do áxion, né? Então se esse áxion aqui for independente do tempo, então esse termo aqui não vai aparecer, porque aqui é uma derivada temporal. Uma derivada, se ele for independente do tempo, o A independente do tempo, se independente do tempo, esse termo é zero. Eu teria que ter um gradiente de π igual a zero. Se o gradiente de π é zero, π é constante, porque o gradiente é ddx de π igual a zero, ddy de π igual a zero, ddz de π igual a zero. Então, π é constante. Né? E o xi, se ele for, mesmo que ele não seja espacialmente homogêneo, se ele não depende do tempo, e esse A, quer dizer, esse A não depende do tempo, e esse xi é o gradiente desse A, o rotacional de xi é zero, então basta, né, essas condições aqui garantem que eu tenha a conservação da carga. Basta que ou os dois parâmetros sejam independentes do tempo ou do espaço, ou eu posso também ter uma situação em que o que é homogêneo, não depende das coordenadas espaciais, e o xi é o gradiente de um escalar que não depende do tempo. Esse A de T seria um A de X só. E aí esse termo aqui daria zero, esse termo aqui dá zero, e o rotacional do gradiente é zero. Então, essa é a condição que nós obtemos, né, para ter conservação da carga, porque a conservação da carga é o que vai me assegurar, né, quer dizer, vai estar sendo descrita pela equação de continuidade da carga corpoente, tá certo? Então, a introdução das derivadas superiores não mexeu nisso. Então, não mexeu na conservação da carga. Continuam as regras, as condições, né, da eletrodinâmica axiônica. Vamos ver o seguinte, nós introduzimos, né, vamos pensar fisicamente, a gente introduziu um parâmetro de comprimento. E esse parâmetro de comprimento está sendo acompanhado de derivadas mais altas. Né? Eu estou introduzindo derivadas segundas no tempo e no espaço nas equações de Maxwell. Então, isso tem que ter uma consequência nas equações de onda. Então, o que a gente vai olhar agora seriam a equação de onda, né? Seja para o campo E e para o campo B. Dá uma olhadinha. Aqui. Dá uma olhadinha nas equação de onda, né? Para poder ver como ficam essas derivadas superiores. Então, vamos ver assim.
inspecionar as equações de onda. Normalmente o que a gente faz para tirar as equações de onda, no caso de massa, por exemplo, tira a derivada temporal aqui, é uma derivada temporal segunda. E tirando a derivada temporal segunda aqui, eu vou ter D2, dt2, vou ter dE, dt, e aí a gente consegue produzir uma equação de onda do campo B. Ou tirando a derivada temporal aqui, boto a derivada temporal segunda no campo elétrico, então vamos ver. Se eu tirar a derivada temporal dessa equação aqui, eu vou produzir um dB dt, que vai me produzir esse rotacional aqui. Vou produzir aqui esse dB dt, que vai me dar esse rotacional de E também. E aí aqui eu vou ter derivada, vamos dizer que eu pego a derivada temporal, derivada temporal do E, certo? Então eu vou conseguir escrever, e aí eu vou ter uma derivada segunda do campo elétrico também, então derivada segunda do campo elétrico, derivada primeira do campo elétrico. Talvez, então se eu tirar, vou fazer o contrário, se nós tirarmos aqui dB dt, tirar a equação do campo magnético, por exemplo, né? Tira a derivada temporal aqui, né? E aí vai produzir rotacional de dE dt. Então, aí rotacional de dE dt, eu posso tirar esse rotacional aqui, né? Vou tirar o rotacional dessa equação aqui. Tá. Então, talvez, o ideal, vamos fazer o seguinte, a melhor maneira, talvez, seja olhar, vamos fazer o seguinte, vamos olhar direto essas equações nas soluções de onda plana. Vamos pensar o seguinte, soluções de ondas planas, porque todos os termos aqui são lineares em E e B. Então tem E, B, tem sempre linearidade em E e B. Então, vale aí, né, vamos imaginar, a gente tem uma solução de onda plana que pode ser satisfeita por essas equações aí. Eu posso tirar, a gente pode tirar a equação no espaço, né, das frequências e dos vetores de onda, e depois, se quiser, a gente volta para o espaço das coordenadas. Então, vamos imaginar o seguinte, para inspecionar as equações de onda, vamos tomar, né, considerar soluções de onda plana. Nós já fizemos isso, né? Quando a gente estudou, tiramos a discussão da birefringência, né? Estudamos a propagação de ondas no caso da eletrodinâmica axiônica e no caso da eletrodinâmica isotrópica também. Considerar soluções de onda plana. Então, vamos imaginar que o nosso campo né? Nosso campo elétrico seja 1 a 0, como a gente já tinha feito, exponencial de I, Kx, né? Menos ômega t, claro, mais o conjugado complexo, né? Que seria E0 conjugado complexo e aqui exponencial de menos I, Kx, né? Menos ômega t. E por sua vez, né, a gente pode escrever a parte real, então ficar E0 real vezes esse cosseno, né? Então vai ficar aqui, o E0 real, a parte real do E0 vezes o cosseno de Kx menos ômega t. Então, E0 real vezes o cosseno, depois menos E0, vai ter um fator 2 aqui, por causa disso aqui. Então a gente vai ter no meio. Eu teria isso aqui. Eu teria E0 parte real vezes o cosseno, e aqui é a mesma coisa, E0 parte real vezes o cosseno. Vai aparecer duas vezes. Aí depois aqui aparece menos E0 imaginário vezes o seno, e aqui vai aparecer menos I, então menos E0, menos 2, vou botar aqui, menos 2, não, menos 2, E0 imaginário vezes o seno, Kx menos ômega. A mesma coisa vai valer para o B. Mas vamos considerar, né, quer dizer, como a gente sabe que se esse cara, quer dizer, a solução do campo era, se eu tirar essa solução complexa, basta jogar, porque essa solução aqui também vai valer. Se isso aqui é a solução, isso automaticamente é a solução, porque todos os parâmetros são reais. Eu vou tirar a parte imaginária do C, do X, do Q, então, tudo bem. E aqui eu não vou fazer o campo magnético. Eu não preciso ser o campo magnético, seguindo o meu padrão aqui, vezes é uma amplitude de campo magnético complexa,
a onda plana, né? Então, pegando solução tipo onda plana. E aí aqui embaixo, como a gente fez aqui embaixo, conjugado com complexo. Igual a mesma coisa lá. Então, quando tirar a solução de onda plana, vamos pensar o seguinte: a gente já sabe, a divergência vai ficar IK escalar. A derivada temporal vai virar menos ômega, né? Agora, só que o Laplaciano, vamos lembrar do Laplaciano, é 1 sobre C2, D2, dt2 menos Laplaciano. Então, quando eu tirar o Laplaciano da onda plana, né, ele vai produzir menos, que cada ddt vai produzir um menos ômega. Então, vai ficar menos ômega, que é menos ômega 2 sobre C2. E o Laplaciano, né, que é a divergência do gradiente, ele vai produzir IK escalar IK. Ou seja, menos K ao quadrado. Então, vai ficar menos ômega 2 sobre C2 mais K2, é o lugar do Laplaciano. Então, considerando essas soluções de ondas planas, aqui, eu vou apagar aquilo lá e manter essas equações aqui. Vamos jogar essas soluções, né, aqui. Vamos sempre jogar essa solução complexa e essa solução complexa, sabendo que automaticamente a solução final, que é real, é a soma da solução que eu tenho ali, mais o E0, mais o conjugado complexo. Então vamos tirar as equações de onda já no espaço, né? Que a gente chama de espaço de Fourier, no espaço das frequências e vetores de onda. Então vamos lá, o primeiro termo ali vai ficar. E essa divergência vai produzir um IK escalar é zero. E esse Laplaciano aqui a gente já viu, né? Então vai ficar o seguinte: vamos colocar assim, 1 mais L2, e aí aqui vai ficar menos o Laplaciano, menos ômega 2 sobre C2 mais K ao quadrado. Então isso aqui é o Laplaciano. Vezes a divergência do campo elétrico. I K escalar é zero. Depois, menos C, psi, escalar, B0. Vamos supor que a gente esteja trabalhando no vácuo. Então, vamos dizer, no vácuo. Equações de onda, né, no vácuo, sem carga e sem corrente externa. Bom, depois aqui, essa equação fica de sempre, né? Vai ficar o IK vetorial é zero igual a P ômega B. Então vai ficar K vetorial é zero igual a ômega B0. Aqui, K escalar B0 igual a zero. Então o campo magnético continua ortogonal à direção de propagação. Nós não mexemos na equação de Gauss do campo magnético nem na equação de Faraday-Lenz. Aqui a gente vai mexer também, então vai ficar a mesma coisa aqui lá em cima. Nós vamos ter 1 mais L2 menos ômega 2 sobre C2 mais K2 rotacional de B. Então, rotacional de B vai ficar I K vetorial B0 menos que B0 outra coisa, vamos, né, supor, né, claro, que nós estamos trabalhando no vácuo e a anisotropia, né, é constante no tempo e homogênea. Então, a anisotropia é constante no homogêneo, então não precisa tirar a transformada de Fourier, é só botar a solução de onda plana aqui, né? Então, todos os espaços que é constante e psi é constante, né? Então, menos que B0 mais 1 sobre C, psi vetorial é zero, igual a 1 sobre C ao quadrado. Aqui nós vamos ter 1 mais L2
mais K2. Menos ômega 2 sobre C2, mais K2, tá? DDT do E, então vai ficar a derivada temporal menos I ômega. Menos I ômega é zero. E, claro, a parte de corrente é zero, que a gente está considerando que a gente está sem carga e sem corrente externa. Bom, então, como sempre, a equação de Faraday-Lentz, ela nos liga o campo magnético com o campo elétrico. Porque essa equação aqui ela tem campo elétrico aqui, magnético. Eu quero ter uma equação só para o campo elétrico ou só para o campo magnético. Então, se eu quiser tirar uma equação, por exemplo, só para o campo elétrico, eu substituo o campo magnético, que está aqui, pelo K vetorial é zero. Aí eu vou ficar é zero, vou botar é zero aqui já tem é zero e aqui já tem é zero. Então, a gente vai usar Faraday-Lentz. Faraday-Lentz sempre auxilia a gente nesse sentido, de poder expressar a amplitude, né, do campo magnético, a amplitude da onda plana, né, como sendo K sobre ômega vetorial é zero. Isso é interessante a gente observar o seguinte: no caso de Maxwell, isso aqui continua verdadeiro. Só que no caso de Maxwell, ômega é igual ao módulo de K, né? Vamos lembrar, a relação de dispersão para eletromagnetismo tradicional é o módulo de K vezes C. E aí, isso aqui vai me dar simplesmente o versor K, então me dá aquela relação que é igual a CD, né? E que o campo elétrico e o campo magnético são ortogonais, né? Então, isso está me dizendo. Porém, agora, o que a gente observa é que K vetorial, quer dizer, o D0 é ortogonal a K e ortogonal ao campo elétrico. O campo magnético continua ortogonal, a direção de propagação do campo elétrico. Porém, o campo elétrico, olha, tem uma componente ao longo da direção de propagação. Esse produto escalar não é zero. K escalar é zero, no caso de Maxwell, não tem isso. Então é zero. Quer dizer, mesmo que eu tivesse, então vamos pensar, se eu não tivesse a anisotropia, mas tivesse as derivadas mais altas, as derivadas superiores, que estão representadas por esse termo, o campo elétrico então seria ortogonal à direção de propagação. Não tendo anisotropia, isso aqui é zero, essas derivadas superiores, elas não mexem não vão mexer na propagação, não vão mexer na ortogonalidade. Muito bem. Então, a gente vai poder substituir o B0 aqui embaixo, né, por esse B0. Então, vou fazer o seguinte, deixa eu apagar aqui em cima. Então, K vetorial, K sobre ômega vetorial é zero. Então, eu vou ter o seguinte, vou fazer, talvez por enquanto, vale a pena, vamos botar isso aqui para ficar. R2 menos ômega 2 sobre C2 mais K2 e K vetorial. Então, B0 é K sobre ômega vetorial é zero. Então, Faraday-Lentz menos que a mesma coisa, K sobre ômega vetorial é zero. Esquema aqui. Mais 1 sobre C. Xi vetorial é zero. Opa, e agora aqui eu tenho esse menos, eu vou ficar
vamos observar agora o que... Bom, vamos pensar uma coisa só. Se eu não tiver anisotropia, se nós não tivermos anisotropia, para a gente ver só o papel do parâmetro L sozinho. Então, vamos analisar um momentinho o parâmetro L sozinho, sem anisotropia. Então, eu não tenho esse termo e não tenho esse termo aqui. E aí, esse termo aqui, isso aqui está dando para nós o seguinte, né? Vamos fazer esse termo todo. Mas esse termo aqui vai ficar. Então, eu tomo esse termo aqui, 1 mais L2, tá? Então, aqui a gente tem esse I. E aí, K, vetorial K. Vetorial é 0, A escalar vai ficar K, vai ficar I sobre ômega, esse ômega que persiste, I sobre ômega, vai ficar K, escalar é 0, tá? K escalar é 0, K, menos I sobre ômega. Isso vai ser constante, vai ser natural. I sobre ômega vai ficar K escalar é 0, K menos K2 é 0. Estou só fazendo esse termo de purinho, sozinho. Então, eu só fiz o produto vetorial triplo, né? Esse escalar esse vezes esse, menos esse escalar esse vezes é 0. Botei esse fator de ômega já evidenciado aqui, para não ficar carregando ele, então ficou assim. Bom, então nós estamos só fazendo um testezinho, supondo que não tenha anisotropia. Então esse aqui é 0 e esse aqui é 0, para a gente ver o papel só do L2 puro. Então aqui a gente vai observar o seguinte, se não tiver anisotropia, esse termo aqui é 0. Então nós vamos ter aqui que essa divergência aqui, esse K escalar está aqui, né? Esse termo aqui seria, olha só, né? Vamos dizer, no espaço, a equação de Gauss do campo elétrico, no espaço de Fourier, se não tem anisotropia, é 1 mais L2 menos ômega 2 sobre C2. No K2, K escalar é igual a 0. Que é justamente isso que eu tenho aqui. 1 mais blá blá blá, K escalar é 0 igual a 0. Então, se não tem anisotropia, esse primeiro termo aqui não vai ter. Então, só estou fazendo esse teste, sem anisotropia. Então, esse primeiro termo não tem, só vai ter esse termo aqui. Então, nós vamos ter o seguinte, isso vezes isso. Isso aqui é 0 pela lei de Gauss do campo elétrico, se não tiver anisotropia. Não é o que nós temos o caso mais geral, mas eu estou fazendo um teste só para ver o parâmetro L limpo, independentemente da anisotropia. O que esse parâmetro L pode estar dizendo para nós? Qual é a interpretação física dele? Então vamos lá. Então esse termo aqui não tem, nesse caso. Então a gente vai ter esse fator aqui, né? 1 mais L2 menos ômega 2 sobre C2 mais K2. Então, isso tudo está lá dentro, né? O termo de derivada superior, frequência aqui ao quadrado, K ao quadrado, isso aqui, I sobre ômega, tem esse termo aqui, esse aqui é 0, então vai ficar menos K2, então bota aqui menos, K2 é 0. Então é o primeiro termo. Esse termo tem anisotropia 0, anisotropia 0. E aí aqui nós vamos ter I menos I, ômega sobre C ao quadrado, esse mesmo fator, que é esse aqui, igualzinho. E aí aqui nós vamos ter o E0. Então eu posso multiplicar tudo assim, eu posso tirar esse I, então tem menos I dos dois lados. Então esse menos I aqui, cancela esse menos I aqui. E eu posso jogar esse ômega para cá, ômega 2 sobre C2. Então a gente tem o seguinte, né? Tem duas, né, possibilidades. Então eu vou ter isso aqui, então nós vamos ter a seguinte relação, vamos ter 1 mais L2, aí eu posso jogar esse termo para cá. Vai. Então esse termo aqui vai fatorar com esse, e eu vou ter K2 menos ômega 2 sobre C2 é 0. Então jogando esse termo do lado direito e do lado esquerdo, nós vamos ter ômega 2 sobre C2 menos K2, tudo isso, né,
certo? Tudo isso atuando para zero, igual a zero. Então a gente tem duas possibilidades aí. Já que o E0 não é zero, ou ômega 2 sobre C2 menos K2 é zero, então eu tenho essa possibilidade, tenho essa relação de dispersão, ômega 2 igual a K2C2, que é exatamente a relação de dispersão de massa. Mas eu tenho uma outra possibilidade, que é esse parâmetro, isso tudo aqui ser zero, ou seja, 1 mais L, vamos botar assim, 1, vamos pegar só a parte de ômega, né? Então vai ficar 1, vamos botar assim, 1 menos L2 sobre C2, ômega 2, mais L2K2 igual a zero. É outra possibilidade, é isso aqui ser zero. Observe, então, que a relação de dispersão que a gente tira daqui, então vou trazer esse ômega 2 para cá. Eu vou ter 1 mais L2K2, vou botar aqui, é o que vai sair daqui. Então nós tiramos essas duas relações de dispersão. Ômega 2 igual a K2C2, ou isso aqui igual a zero. Ou seja, 1 mais L2K2, que aí vai ser a interpretação para a gente, igual a L2 sobre C2, ômega 2. Que está dando o que para nós? Está dando o seguinte, ômega 2, igual a, vamos dividir tudo por L2, então vamos dividir tudo por L2, 1 sobre L2, ou seja, vai ficar K2, mais, estou dividindo por L2, né? Mais 1 sobre L ao quadrado, e aí tudo isso aqui vezes C2, ômega 2 sobre C2, né? Certo? Então essa relação aqui está me dizendo o seguinte, que, deixa eu botar essa aqui, então nós temos duas relações de dispersão. Então, deixa eu por isso aqui é L2, C2, tá certo. Estou vendo que a dimensão está ok, porque L tem dimensão de comprimento. Então, K, vetor de onda, é 1 sobre comprimento. Isso aqui é metro menos 2, está tudo homogêneo. E a outra solução que a gente tinha visto é a solução trivial maxwelliana, ômega 2, ômega igual a módulo de K vezes C. Mas eu tenho essa relação aqui também. Essa relação está me dizendo que vamos fazer, isso aqui é onda, ondulatório. Vamos fazer a versão partícula, usando o princípio da correspondência. Então, multiplica por H cortado ao quadrado os dois lados dessa equação. H cortado ao quadrado, ômega 2 vai ser energia ao quadrado. H cortado ao quadrado, K2 vai ficar o momento P ao quadrado. P2C2. Mais H cortado ao quadrado, C ao quadrado sobre L ao quadrado. Ó, isso aqui está fazendo papel para nós na relação entre energia e momento de uma partícula massiva. Isso aqui está fazendo papel de uma massa, é como se fosse o M2C4. Vou identificar isso aqui como aquele termo MC2 ao quadrado, né? A relação cinemática, né? A relação cinemática entre energia e momento da relatividade. Então, o que a gente está observando é que eu tenho a relação entre energia e momento para um objeto massivo. Né? Qual é a massa? A massa que vai ter aqui vai ser M2C4. Eu vou identificar como H cortado ao quadrado, C2 sobre L2. Ou seja, podemos fazer, vamos tirar esse aqui vai ficar C2 e aqui desaparece esse C2, né? E aí eu posso pegar esse L2, eu posso trazer esse M2, C2 para cá, posso trazer isso aqui para cá. Então eu tenho o objeto, né, que tem, olha aquela, deixa eu botar aqui, vai ficar melhor a relação de De Broglie, a relação de pontos vai ficar, então vai ficar, opa, M2C4, vamos fazer assim, M2C4, eu vou identificar com H cortado ao quadrado, C2 sobre L2. Então, H cortado ao quadrado, C2 sobre L2, né, isso aí está me dando, né, a relação de ponto, então é essa aqui, o comprimento de onda é
NC. Então aqui eu tenho, ou seja, eu posso pensar que a massa, né, é H cortado sobre NC. Então é para fazer isso aqui, vamos trazer C4 para cá. Então vai ficar N2 e aqui vai ficar L2C2. Ao quadrado sobre L2C2. Ou seja, o que está acontecendo? Eu estou interpretando esse, quer dizer, qual é o papel desse L? Tem duas soluções possíveis, então. Tem dois tipos de onda que podem se propagar aqui. Isso estou falando da eletrodinâmica sem anisotropia, só com a alta derivada, com as altas derivadas, as derivadas superiores. Eu tenho essa relação de dispersão possível, quer dizer, o fóton tradicional. Eu posso ter uma onda se propagando como no eletromagnetismo tradicional, mas eu vou ter uma nova onda que vai corresponder a um fóton passivo. Então isso aqui eu vou interpretar como sendo a massa de um segundo fóton que esteja presente. A derivada superior, ela traz uma segunda excitação para essa onda, traz um segundo modo de propagação que vai corresponder a um fóton passivo. E a massa desse fóton é inversamente proporcional a esse comprimento. Então, esse parâmetro que nós introduzimos aqui, que tem dimensão L, tem dimensão de comprimento, ele vai estar ligado à massa do fóton justamente pela relação de de Broglie. L igual a H cortado sobre NC. Ele está fazendo justamente o papel do comprimento de onda de Compton associado a um fóton massivo. Se a massa do fóton é m, esse L é o comprimento de onda de Compton desse fóton. Ou, se eu dou esse parâmetro L, na verdade eu estou dizendo, nesse problema, né, quer dizer, nesse sistema eletrodinâmico, com derivada superior, eu vou ter um fóton massivo, também se propagando. Né? Posso ter um fóton sem massa, eu vou ter dois modos, porque se eu introduzir mais derivadas, eu estou trazendo novas partículas. Essa eletrodinâmica, que tem sem anisotropia, só com tempo de derivada superior, se chama eletrodinâmica de Podolsky. Então, essa eletrodinâmica de Podolsky, também chamada de Podolsky-Lewick. Geralmente a gente se refere a Lewick quando a gente tem vamos dizer, a versão não abeliana, a versão de Young-Mills, a gente em geral chama de Lewick. E a versão puramente eletrodinâmica, como no caso de Max, é o que a gente chama de Podolsky. Então, o que a eletrodinâmica de Podolsky faz? Ela não tem anisotropia, mas ela introduz esse termo novo aqui nas equações de Max. Ela introduz, então, um parâmetro de comprimento, e esse parâmetro de comprimento, o inverso dele vai estar ligado à massa do fóton. Se eu quero ter um fóton minimamente massivo, com uma massa muito pequenininha, hoje nós sabemos que os limites, né, os experimentos nos mostram que a massa do fóton hoje ela deva ser menor ou da ordem 10 a menos 53 quilogramas. Né? Então, se eu quero ter uma massa de fóton tão pequena, eu teria que ter esse parâmetro de comprimento aqui muito grande. Né? Então, o parâmetro de comprimento aqui vai ficar numa escala de energia muito alta. Né? E vamos dizer, a gente pode até passar esse quilograma aqui para nível de energia, né? A gente pode relacionar. A gente sabe que a massa do elétron, né? Aproximadamente, né? A massa do elétron é aproximadamente 10 a menos 30 quilogramas, né? A do próton é 10 a menos 27. Essa massa aqui de 10 a menos 30 quilogramas, né? A gente acaba referindo ela à energia, à massa de repouso do elétron, que é, a gente associa ela a 0,5 511, vou botar aproximadamente 0,5 MeV. Então, essa é a relação que eu posso estabelecer entre quilograma MeV por C2, claro. Né? Então, nós vamos esquecer o C2, vou botar só MeV, né? Energia. Então, estou associando essa massa com essa energia de repouso. 10 a menos 30 kg. 10 a menos 53 kg, eu vou multiplicar isso aqui por 10 a menos 23. Então, vai ficar 10 a menos 23 MeV. Vamos pensar assim. 10 a menos 23 MeV, né? Vamos agora relacionar esse MeV aqui. Isso aqui é a massa em quilograma. Então, se eu vou botar aqui, se eu tenho essa massa aqui,
Agora, com essa estimativa de massa, né, quer dizer, 10 mm, então posso deixar, talvez a gente possa deixar direto, é bom relacionar direto com energia, porque esse comprimento aqui, né, quer dizer, eu estou pegando isso aqui em escala de energia, vamos pensar, deixa eu apagar isso aqui agora, deixa eu apagar aqui um instantinho só, né, então a gente viu que dá aproximadamente 10 a menos 23 MeV, né, 10 a menos 23 MeV seria a massa desse fóton, digamos assim. Eu quero saber qual é esse comprimento aí. H cortado, né? Vou botar aqui. Então, 10 a menos 23 MeV por C2. Vamos pensar assim. Então, essa aqui é a massa de repouso, né? Do elétron 0,5 MeV por C2, que eu transformei em 10 a menos 23 MeV por C2. Tá aqui. E o H, aí eu posso dividir tudo por C, vou botar aqui um H cortado C e aqui um C vai ficar igual H cortado C sobre LC2, né? Então, eu já separei esse C2 aqui e esse C2 aqui. H cortado C é da ordem, se a gente faz o cálculo, H cortado C dá aproximadamente 200 MeV vezes Fermi, que é 10 a menos 15 metros, né? Então, 10 a menos 23 MeV por C2, eu botei, tinha H cortado sobre LC. Para poder ficar tudo bonitinho, botei esse C, multipliquei isso e dividi, multipliquei de cima e embaixo por C para poder cancelar esse C aqui. E aí fica H cortado C, que é 10 a menos, que é 200 MeV vezes Fermi, sobre L. Então eu posso tirar uma razão para esse L. Esse meu L, né? Então ele vai ser, esse MeV aqui com esse MeV aqui vai cancelar, vai dar um resultado em Fermi. Eu vou ter 10 a menos 20, então eu vou ter 10 a menos 23 L, aproximadamente 200 MeV, ou seja, 10 a 2, aí o MeV cancelou, 10 a 2 Fermi, né? Ou seja, L, se eu multiplico aqui por 10 a 23, vai ficar 10 a 25. 10 elevado a 25 Fermi. Vamos pensar. O Fermi, né? É 10 a menos 10. Então, eu quero uma massa muito pequena, vou ter esse comprimento 10 a menos, o Fermi 10 a menos 15 metros. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 10 a 10 metros. Seria esse comprimento aí, essa escala de comprimento aí. Quer dizer, seria um comprimento, uma massa muito pequena, um comprimento aí, escala de comprimento na faixa de 10 a 10 metros. 10 a 10 metros seria o quê? 10 a 10 é 10 vezes 10 a 9, ou seja, 10 bilhões de metros, né? Que é menos que um ano-luz, né? O ano-luz é 10 a 13 quilômetros, né? O ano-luz é aproximadamente 10 a 13 quilômetros, né? E aqui a gente está falando de 10 a 10 metros, então é um comprimento. Mas é isso que a gente está, então, isso fixa. Se eu quero ter um fóton com essa massa tão pequena, eu devo ter um L dessa ordem. Então, esse parâmetro L, né, que é essa eletrodinâmica de Podolsky, ela introduz, então, uma pequena massa para o fóton. Ela introduz um fóton massivo. É uma outra forma de eu introduzir o fóton massivo, diferentemente de de Broglie e Broca, né? Onde a gente, no de Broglie e Broca, a gente tem um termo que aparecem os potenciais. Aqui apareceria o M2 vezes o potencial escalar φ. Aqui não. Então, nós fizemos uma interpretação. O que essa eletrodinâmica de de Broglie de Podolsky nos traz? Ela introduz um parâmetro de comprimento. Esse parâmetro de comprimento, ele se reverte numa massa para o fóton. Então, a relação de dispersão é essa, perdão, vou olhar aqui, né? Então, ele nos traz essa relação de dispersão. E2 igual a P2, expliquei tudo por H cortado ao P2, C2, mais H cortado ao quadrado, C2 sobre L2. Né? Então, isso aqui faz, eu posso até botar aqui H cortado C, H cortado L. Bota aqui um C2 no denominador, posso botar aqui um C2 no denominador e um C4 aqui. Então, H cortado ao quadrado, L2, C2, faz o papel da massa, M2 ao quadrado, C4. Então, isso dá um fóton massivo. Então, essa é a interpretação do parâmetro L, sozinho. Então, isso sem anisotropia. Então, lembrando, a eletrodinâmica de Podolsky, ela é uma tentativa de se trazer uma pequena massa para o fóton. Por quê? Experimentalmente falando, né, uma pequena massa para o fóton é razoável. A gente sabe que em física
as grandezas que tendem a zero, né, que são muito pequenas, elas são medidas com um certo limite superior. Então, como a gente falou, a massa do fóton hoje, né, os melhores limites que a gente tem para a massa do fóton é que ele seja menor ou da ordem de 10 a menos 53 quilogramas. Que nós vimos, então, ser da faixa de 10 a quê? 10 a menos 23 metros, 10 a menos 23 metros, né? Então, com essa pequena massa, então, essa eletrodinâmica, ela pode reproduzir essa situação em que o fóton não é exatamente uma massa nula, sem massa. Muito bem, isso aqui foi feito para o caso puro de só ter anisotropia. Agora nós estamos misturando anisotropia, no caso só de Podolsky. Agora a gente está trazendo Podolsky com anisotropia. Qual é o sentido disso, né? Qual é o papel da anisotropia? Essa anisotropia, ela pode estar me dizendo que tem alguma física mais fundamental, como a gente já discutiu, que dá origem a essas modificações nas equações de massa. Que física pode ser essa? Por exemplo, a gente falou, pode ser a física mais fundamental associada à teoria de cordas. Então, a gente sabe que essa eletrodinâmica isotrópica, que era o que hoje aqui, ela é uma forma de nós trazermos um comunicado, né, da física das cordas para um limite de baixas energias, contribuições pequenas. Então, nós temos essas anisotropias, têm uma origem mais fundamental. E esse termo aqui é um termo que vai dar um fóton massivo. Então, a pergunta que a gente se faz, e nós já estudamos isso na eletrodinâmica anisotrópica, que na eletrodinâmica anisotrópica, a anisotropia, ela está ligada a uma pequena massa por fóton também. Então, se eu apago o Podolsky e fico só com a anisotropia, nós já estudamos a relação de dispersão e a gente via, pode ter um fóton massivo. A questão é, tem um fóton massivo agora de Podolsky e um fóton massivo anisotrópico. Como esses parâmetros, como essas duas físicas interferem uma na outra? Tá bom? É isso que essa relação de dispersão aqui está nos dizendo. Essa relação de dispersão aqui é uma equação de onda, né? Então a gente pode, se quiser agora, voltar, né? Só para a gente ter uma ideia da carinha da equação, né? A gente pode, essa é uma equação para o campo elétrico, né? Então a gente tem aqui zero, então esse termo aqui todo ficou assim. Então isso aqui é geral. Aí os termos de anisotropia estão aqui. Então, se eu quiser agora voltar, né, para a minha equação de onda original, eu sei, ômega 2 sobre C2 é 1 sobre C2, D2, DT2, isso aqui é menos Laplaciano. Então, esse termo aqui vai ficar. A gente pode multiplicar essa equação toda por ômega. Então, esse 1 sobre ômega que está aqui, eu vou tirar. Então, esse termo vai ficar multiplicado por ômega. Esse ômega aqui vai sair também, vou multiplicar por ômega. Aqui vai ficar um ômega sobre C. E aqui vai ficar um ômega 2. Então, multipliquei toda aquela equação por ômega. Então, peguei Faraday, Ampère, Maxwell, trago ali, substituí Faraday-Lentz, né, no campo magnético, eu substituí pelo campo elétrico, né, segundo essa equação aqui. E aí ganhei essa equação no espaço de Fourier, só para o campo zero. Então, eu desacoplei. Ficou mais fácil trabalhar no espaço de Fourier, porque eu separo o E do B. Então, eu tenho uma equação de onda para o campo E. Vamos voltar agora como é que é essa equação vista no espaço das coordenadas, no espaço das configurações. Vou botar aqui, eu tenho esse I aqui, né? Então tá, vamos deixar assim. Então, esse termo aqui, ômega 2 sobre C2, é 1 sobre C2, D2, DT2. K2 é menos Laplaciano. Então, esse primeiro termo aqui vai ficar assim, ó, 1 mais L2. E aí aqui dá Lambertiano. Então, isso tudo que está aqui no parênteses, isso aqui é a expressão Fourier do D'Alembertiano. Agora, esse IK é justamente uma divergência. Então, e aqui eu tenho esse K. Então, vou botar aqui esse IK. Vamos colocar assim, peraí. Tá? Opa, vou botar. Eu não preciso botar, não tem que eu coloque um I aqui e outro K. Então, vamos fazer assim, IK. K escalar é 0, vamos botar assim. Espera um minutinho só, eu gostaria de multiplicar por I, não, vamos deixar assim mesmo, né? Porque a gente sabe que a relação é essa aqui. Gradiente é IK. E derivada temporal é menos iômega. Alguns de menos iômega. Então, onde tiver ômega, eu posso substituir por I de DT. E onde tiver o K, eu substituo por menos I gradiente. Né? Então aqui vai ficar
menos I gradiente, menos I gradiente, tá? Vai botar esse I aqui, então vai ficar só, manter esse I aqui, tá? E aí aqui vai ficar menos I gradiente, então esse termo aqui vai ficar, e aqui vai ter o menos I gradiente, então vai ficar menos I com menos I dá menos 1, então vai ficar menos gradiente, assim, esse modo, peraí, K, eu botei assim, talvez seja melhor, vamos fazer isso aqui, seria o gradiente da divergência, isso aqui é o gradiente, então você vai ficar o seguinte, é porque eu troquei a ordem aqui, né, mas na verdade isso aqui vai ser menos gradiente da divergência de E. Vai ser isso mesmo, né? Porque o gradiente vai produzir menos, vai produzir um IK. Esse cara aqui vai produzir um IK, vai ficar I com I dá menos 1, esse menos fica mais, então fica K escalar é zero, né? Tá certo. Esse K2 aqui vai ficar menos Laplaciano, o K2 é o Laplaciano, então isso aqui vai ficar mais, é o K2, né? Quer dizer, vamos pegar a divergência do K2, vai ficar menos I gradiente, escalar menos I gradiente, então é menos Laplaciano. O K2 é menos Laplaciano. Então, menos K2 é mais Laplaciano. Mais Laplaciano, tá certo aqui. Tudo isso aqui, né? Aqui é o ômega. Então, tá. Então, esse Laplaciano vai ficar menos K2, tá certo? E a divergência vai ficar menos IK, outra divergência menos IK, menos I dá menos 1, mais, tá certo? Então, isso aqui, esse I aqui, tá certo? Então, esse aqui seria esse primeiro termo. Vamos fazer esse segundo termo aqui. O K, de novo, né? Faça confusão. Gradiente é IK. Então, o K é menos I gradiente. Então, esse K aqui vai ficar menos I gradiente. Vai ficar mais I aqui. E aí aqui vai ficar gradiente, o operador de gradiente vai ficar rotacional de E. Então, o rotacional de E, ele vai produzir IK, IK vetor, aqui tinha o K é menos I gradiente, então o rotacional de E vai produzir, ali é menos, né? Então, quer dizer, eu tenho que o gradiente, ele fica IKx menos ômega t, então IK, tá certo? Então, o K é menos I gradiente, né? Então, vai ficar menos I operador de gradiente, mais I rotacional. Ah, tá certo. E aí, quando eu tiver o rotacional, vai ficar IK, I com I dá menos 1, então tá certo. Então, ficou mais I, IK. Esse termo aqui é o, então, DDT é menos I ômega. Então, o ômega é I DDT. Então, aqui vai ficar mais I 1 sobre C, esse Xi, mais I Xi, 1 sobre C, DDT, quando o campo é. Então, quando eu aplicar a derivada temporal, vai ficar menos I ômega. E aí, esse menos I com esse I dá 1, fica ômega sobre C, tá certo? Tá bem? E aqui a gente vai ter a mesma coisa, né? Menos I. Tá. O ômega 2 sobre C2 é 1 sobre C2. Derivada temporal segunda, né? É menos ômega 2. Então, ômega 2 é menos a derivada, então vai ficar mais. E aqui vai ficar 1 mais L2 da Lambertiana. Tudo isso aqui é acordo com o campo elétrico. Tá certo? Então, a nossa equação de onda vai ficar assim, na verdade. Deixa eu botar ela agora. Posso botar? Então, ele vai ficar, vou botar esse termo aqui, vai ficar assim. Vou apagar esse termo intermediário, não vou precisar dele depois. Eu vou fazer, vamos botar aqui bonitinho, vai ficar o seguinte. Esse termo aqui, então eu vou botar, passar tudo para cá, vai ficar. Então, tem I aqui, tem I, então esse I fatório. Tem esse I,
tem esse I, tem esse I. Voltamos para uma equação real bonitinha. Então a gente vai ter 1 sobre C ao quadrado, né? Menos Laplaciano. Então, a equação de onda vai ficar. Vou colocar. Fazer o seguinte, eu vou colocar ela. Essa aqui eu vou precisar. Então vou botar aqui, vou fazer um cantinho aqui bonitinho para nós. Então esse termo aqui fica, olha, 1 sobre C ao quadrado, D2, DT2 com isso aqui. E esse termo aqui vem para passar para o lado esquerdo, do lado direito. Então vai ficar 1 mais L2 da Lambertiana. E aí esse termo 1 sobre C2 DT2 menos Laplaciano. Então vai dar de novo da Lambertiana. Esse é o primeiro termo. Então estou pegando isso aqui só com esse Laplaciano aqui. Então vai ficar menos 1 sobre C, vai ficar 1 mais L2, que vou fatorar, e aí vou ter 1 sobre C2 DT2 menos esse Laplaciano. Agora vamos produzir esse termo aqui. Esse termo aqui vai ser, tudo isso aqui vai estar atuando, vou botar assim, né? Tudo isso aqui atuando no campo elétrico depois. Então 1 mais L2. Mais L2 da Lambertiano. E aí aqui da Lambertiano. Tá. Que é esse termo aqui. 1 mais L2 da Lambertiano. 1 mais L2 da Lambertiano. 1 sobre C2 DT2 menos Laplaciano. Que é esse cara aqui, esse bórdicezinho aqui. E aí aqui eu vou botar assim. Tá. Depois eu vou ter esse termo aqui que vem para cá com o sinal mais 1 mais L2 da Lambertiano, e aí vamos ter gradiente da divergência. Vamos colocar aqui campo elétrico, mais divergência aqui do campo elétrico. Então esse termo aqui, gradiente da divergência, vem para cá, menos que rotacional do campo elétrico, menos 1 sobre C, DDT, não, menos, opa, aqui tinha um produto vetorial, né? Vetorial, rotacional de E, tá certo? Esse termo aqui, DDT, tá certo? Xi, opa, esse termo aqui está vindo daqui. Xi vetorial, então aqui tem um produto, esse ômega aqui é DDT, tá certo? Menos Xi vetorial 1 sobre C, derivada temporal do campo elétrico, igual a zero. Então essa é a equação de onda. Ela tem então esse termo aqui, um derivada superior da Lambertiano. Então tem duas derivadas aqui, e 4 derivadas. Esse termo também, duas derivadas aqui, duas aqui. Então, outro termo com 4 derivadas, aqui uma derivada apenas, aqui uma derivada temporal, igual a zero. Então, vou só fazer. Então, essa é a equação de onda, agora em presença de anisotropia e em presença de Podolsky, derivadas superiores. Feito isso, a gente vai fazer agora, vamos reolhar as relações de dispersão com a mistura das duas físicas. Então, nós temos uma física das derivadas superiores, que dá uma pequena massa para o fóton, e uma física advinda de uma teoria mais fundamental, por exemplo, teoria de cordas, que está nos dando essa anisotropia no espaço de Minkowski. Quer dizer, a gente recebe essa mensagem de uma física mais fundamental sob a forma de uma anisotropia que vai repercutir em alguma propriedade eletromagnética do vácuo, como nós já vimos nas aulas anteriores, por exemplo, a birrefringência. Então, o vácuo vai se tornar birrefringente por conta dessa anisotropia. Mas e o papel da derivada superior? Então, se a gente agora olhar, né, vamos refazer, deixa eu apagar isso. Então, eu posso apagar a equação de onda. Então, essa é a equação de onda final. Então, isso aqui é um truquezinho que eu aconselho, sempre vocês são experimentados, não vão precisar muito disso. Mas se precisar, ou da aula um dia, ou virarem teóricos também, por que não, né? Vocês podem. O truque é sempre esse. Às vezes a gente tem dificuldade de escrever as equações de onda diretamente no espaço das configurações, em termos de T e X. Então a gente vai para o espaço de Fourier,
Porque no espaço de Fourier, tudo fica mais simples, no sentido de que essa derivada vira uma frequência. Então, eu posso expressar o campo magnético como sendo 1 sobre ômega K vetor E. Então, no espaço de Fourier, o que é derivada no espaço-tempo, no espaço de Fourier, ganha um caráter multiplicativo, né? Onde eu tenho derivada, eu vou associar menos I ômega. E onde eu tenho gradiente, eu vou associar IK. Então, aqui eu tenho operações algébricas. Aqui eu tenho operações diferenciais. Eu não posso dividir por uma derivada, mas eu posso dividir por uma frequência. Então, quando eu vou para o espaço de Fourier, eu tenho muito mais facilidade de expressar uma grandeza de campo magnético em função do campo elétrico. Simplesmente, meu campo magnético vai ser o K, vetor de onda vetorial, campo elétrico dividido pela frequência. E aí eu jogo nessa equação o B em função do E. E aí eu fico com uma equação desacoplada só para o campo elétrico. Aqui eu fiz a equação de onda para o campo elétrico. Tarefa, sugestão de tarefa, quem quiser fazer o contrário. Eu vou agora querer escrever uma equação de onda para o campo magnético. Então eu vou precisar expressar o campo magnético em função do campo elétrico. Aí o trabalho é um pouquinho maior, mas não é impossível, um trabalho um pouquinho maior. E aí eu obtenho uma equação de onda só para o campo magnético, ou seja, eu vou expressar esse campo, isso aqui vai virar uma frequência também, eu posso expressar esse campo elétrico aqui em função do campo magnético, mas aí eu tenho esse campo, então eu vou fazer o seguinte, eu trago esse cara para cá e esse cara para cá, então eu vou ter um operador na frente do campo elétrico, vou ter um operador matricial, e aí eu posso inverter o campo elétrico em função do campo magnético, e aí jogo aqui o campo elétrico em função do campo magnético e ganho uma equação de onda, né? Tira a derivada, ou então tira a derivada temporal aqui do B, tem o dE dt, que está aqui, né? Eu posso tirar esse dE dt. Então, assim, não é complicado, só é mais longo. Tirar a equação de onda do campo magnético, aqui a gente tirou a equação de onda do campo elétrico. No caso de Márcio, os dois são igualmente fáceis, mas aqui tem essa dificuldadezinha, que é eu ter duas vezes. Aqui é fácil eu eliminar o campo magnético direto em função do campo elétrico. Jogo aqui, B fica em função de E, ganho uma equação só para E. Agora, se eu quiser fazer o trabalho reverso, eu vou ter que tirar o campo elétrico daqui. Então, tem uma frequência aqui, que vai virar um ômega, e tem esse produto vetorial. Então, eu vou criar uma matriz, eu vou ter uma estrutura desse tipo, uma matriz M e J, atuando na J-ésima componente do campo elétrico, e tudo isso aqui dando alguma coisa que vai ter o campo magnético, vamos dizer, dando também uma matriz, vamos dizer assim, NJ vezes o campo magnético BJ. E aí eu posso inverter essa matriz N, né? Então, quando eu inverter essa matriz N, eu vou botar aqui uma matriz M-1, KI. Isso aqui vai ficar M-1, KI e J, BJ. Então, isso vai me dar um EK. Eu não consigo expressar. Então, o meu campo elétrico em função dessa matriz M-1 vezes essa matriz N atuando no campo magnético. Aí eu tenho o campo elétrico em função do campo magnético. Jogo aqui o campo elétrico em função do campo magnético e ganho uma equação para B. É mais complicado algebricamente, mas é um problema puramente algébrico. Tá? Perfeito. Então, resolvida essa questão. Vamos agora. Então, agora eu acho que eu posso apagar esse lado finalmente, que a gente agora vai trabalhar essa relação de dispersão. Não vou demorar muito, não, tá? Para não cansar muito vocês aí no semestre. Vamos lá. Então, a gente vai precisar agora ver como as duas físicas interferem. A física de Podolsky, derivadas superiores, e a física de anisotropia do vácuo. Então, eu tenho essa relação de dispersão aqui. Então, já está tudo pronto. Só agora um problema matricial também. Eu tenho, talvez para não complicar muito a vida, né? Eu, por enquanto, possa fazer o seguinte, para não estar carregando esses fatores aqui. Mas eu tenho é zero. Então, tá, vamos fazer assim. Vamos botar. Deixa eu fazer o que eu posso fazer aqui para ficar a vida mais fácil. Posso condensar a notação? Vamos fazer. Por enquanto, eu acho que vai dar para fazer isso. Eu vou fazer a seguinte coisa. É só para não ficar carregando esse operadorzinho aqui, 1 mais L2, ou menos ômega 2 sobre C2, mais K2,
Só para não ficar carregando esse operador toda a vida, então isso aqui é um operador adimensional, é identidade, mais isso aqui. Vamos chamar esse operador aqui de um operador, sei lá, vamos chamar isso aqui de um I maiúsculo. Vamos chamar esse aqui, esse operador, então eu posso chamar de esse operador de ômega, vamos chamar esse aqui de um ômega, ômega maiúsculo. Então tá, ômega. Eu tenho esse ômega grande aqui, e tem esse ômega, isso aqui tudo para mim é ômega também. Tá? Só para não ficar carregando isso toda hora. Então a gente vai ter o seguinte, E0 está aqui, aqui eu também tenho esse E0 limpo, tá? E aqui então eu vou juntar esse termo aqui com esse termo aqui. Então vai ficar o seguinte, eu vou trazer esse termo aqui para o lado direito, para o lado esquerdo. Então ele vai ficar mais isso aqui, igual a zero. Igual a zero. Vou ter uma equação para o campo, eu vou ter que colocar uma matriz atuando no campo elétrico. Então, esse termo aqui é qual? É I, eu preciso acabar com esse I, não posso, tem esse I aqui, tem esse I aqui. Então, vamos multiplicar essa equação por menos I. Menos I vezes I dá 1. Menos I vezes isso aqui vai ficar mais I. Menos I vezes isso aqui vai ficar menos I ômega sobre 6. Menos I vezes I dá 1. E aí eu vou juntar ômega 2 sobre C2 menos K2 com aquele ômega. Então eu vou ter essa estrutura aqui. Esse ômega aqui, que é esse termo aqui, com esse menos K2. E aquele ômega 2 sobre C2. Então eu vou ficar esse ômega grande aqui. Ômega 2 sobre C2 menos K2. Então esse ômega grande, essa estrutura que eu defini, ômega 2 sobre C2 menos K2, tudo isso atuando diretamente no E0. Então aqui eu tenho uma matriz identidade. Depois eu vou ter esse termo aqui, que vai ser mais ômega K escalar é zero. Depois eu vou ter esse termo aqui, mais I, que K vetorial é zero. Então você já vai me botar uma matriz aqui, como a gente vai ver. Esse termo aqui também vai me dar uma matriz, menos I, ômega sobre C, psi vetorial é zero. Esse aqui eu já vou igual a zero. Então eu ganhei essa relação, quer dizer, essa relação matricial. Vamos ver por que essa relação matricial. Vamos ver se eu não esqueci nada aqui. Então esse ômega aqui, depois o ômega lá, fica ômega 2 sobre C2 menos K2, né? Beleza. Depois esse termo aqui ficou esse ômega grande, K escalar é zero. Perfeito. E que K vetorial é zero, menos I ômega sobre C, que C vetorial é zero. Então essa, deixa eu apagar isso aqui. Posso apagar isso aqui? Então a gente está chegando a uma relação que a gente vai botar agora sob a forma de uma matriz. Deixa eu apagar isso aqui. Então olha só, vamos imaginar que eu tenho uma equação. Quer dizer, eu tenho uma equação atuando no vetor. Então vamos pensar o seguinte, vamos pegar, aí essa é uma componente dessa equação. Então E0, componente I. O vetor está aqui, isso aqui é um escalar. Então o caráter vetorial está aqui. Então eu tenho que pegar K componente I. Aqui o produto vetorial. Então isso aqui é esse produto vetorial componente I. E aqui é esse produto vetorial. Também posso até colocar I que K, vou poder até zero. I, posso botar isso aqui em evidência, vai ficar assim, ó. I que vetor K menos ômega sobre C, psi vetorial é zero, né? Posso fatorar dessa forma. I que K vetorial é zero, menos I ômega sobre C, que psi vetorial é zero. Junta tudo, isso aqui tudo num vetor só. Então deixa eu apagar isso aqui, é mais simples, né? Vai ficar mais I que K menos
Então, de novo, eu estou pegando a iésima componente dessa equação. Iésima componente desse vetor, iésima componente desse vetor, e esse produto vetorial aqui, também vou pegar a iésima componente dele, igual a zero. Perfeito. Esse vetor aqui, QK menos ômega, então a gente vê que a anisotropia está toda aqui. Aqui eu não tenho anisotropia, tenho só derivada superior, naquele ômega que eu tinha definido, né? Que era 1 mais L2, blá blá blá. Então, as derivadas, quer dizer, o Podolsky está todo aqui, o Podolsky está todo aqui, e aqui está a anisotropia, né? Tá certo. Se a anisotropia é zero, eu ganho aquela equação lá, tranquilo. E aí o K escalar é zero, também é zero. Simplifica muito a vida se a anisotropia é zero. Aqui eu vou fazer o seguinte, isso aqui, também para não ficar carregando demais, vamos chamar isso aqui, esse QK menos ômega sobre C. Só por um momentinho, vamos chamar isso aqui de um vetor W, né? Só para não ficar carregando tudo. Então, essa equação, como é que vai ficar a cara matricial dessa equação? Aqui eu tenho E0I. Aqui eu tenho KI. Aqui eu tenho esse produto escalar, que é KJ, E0J. Vou liberar esse produto escalar. Aqui eu tenho esse produto vetorial, que é W vetor E0 componente I. Então, esse termo aqui tem um I. Esse termo todo aqui, ele vai ficar assim. Posso escrever ele assim, I. E aí vai ser o produto vetorial ômega, W vetor E0 componente I. Vai ficar epsilon I. JK, W componente J, E0 componente K. Então, para ficar tudo a zero, então esse 0i aqui, eu posso escrever como sendo E0J e boto aqui a matriz ΔJ, identidade. Então fica ΔJ E0J, KI, KJ E0J. E aqui eu vou fazer o contrário, eu vou chamar esse cara aqui de K e esse cara aqui de J. E aí eu tenho essa matriz IJ aqui. Então, eu pude reduzir o meu problema, ficou assim, eu tenho uma matriz M, IJ, atuando no vetor coluna E0J, os três componentes, isso igual a zero. E aí, quem é essa matriz MIJ? Então, agora eu tenho essa matriz aqui, MIJ vai ser ômega, aquele nosso ômega, então, vou escrever ele aqui, 1 mais L ao quadrado, ômega 2 sobre C2, menos K2. Esse é o nosso L, né? E 1 mais L2 dá na frente menos ômega 2 sobre C2, menos K2. É o contrário, é menos ômega 2 sobre C2, mais K2. Menos lá para cima. Então tá. Então esse aqui é o meu ômega grande. E aqui, ômega 2 sobre C2 menos K2. ΔJ. Depois, mais esse termo aqui, mais ômega, que é então de novo 1 mais L2 menos ômega 2 sobre C2 mais K2. Tudo junto, esta e KJ. KI, KJ. Estou formando essa matriz, KI e KJ aqui. Então, essa matriz aqui é esse segundo termo aqui. Ômega, vezes KI, KJ, que vai do lado de 0J. Esse termo aqui, e ficou mais I, epsilon I, KJ. Esse vetor aqui, WK, e o E0, J. Igual a 0J, WK. Igual a zero. Eu posso fazer o seguinte, eu posso trocar esse J com esse K, epsilon IJK,
Tem que botar somamento, falando de simetria do X. Então, ganhei essa matriz aí. Então, a minha relação de dispersão, então agora o meu problema acabou. Ou seja, o problema começou. Porque agora eu arrumei o problema. Então, agora eu tenho que tirar a relação de dispersão. Então, como eu tenho uma matriz atuando no vetor, então eu tenho um sistema de equações, né? Três equações acopladas, né? N, J, 0, J. Um sistema de três equações e três variáveis desconhecidas, que são E0, 1, E0, 2, E0, 3. As três componentes do vetor E0. E essa matriz está atuando nesse vetor, tem que dar zero. Eu quero ter uma solução no sistema homogêneo que seja não trivial. A única maneira de ter uma solução não trivial, quer dizer, o meu campo elétrico não é zero, tem que ter soluções não triviais para o campo elétrico, é que o determinante dessa matriz seja zero. Então, ao impor o determinante dessa matriz igual a zero, eu tenho uma matriz que tem uma forma muito simples. Vamos dizer assim, ela tem algo vezes a identidade, mais KI, KJ e esse termo aqui. Então, nós temos uma expressão, né, deixa eu apagar isso aqui, então eu posso apagar aqui em cima. Então, nós temos uma expressão geral, vou mostrar para vocês aqui. Se eu tiver uma matriz desse tipo assim, então eu tenho uma matriz N e J, que tenha essa estrutura assim, ela tem um coeficiente alfa vezes a identidade, que é o de J. Depois, ela tem um coeficiente beta vezes KI e KJ. Estou formando essa matriz assim. Depois ela tem um coeficiente gama. Quem é meu gama? Meu gama é esse menos I aqui. Gama, epsilon, I, J, K, W, K. Então eu tenho uma matriz com essa estrutura. Pergunta, como é que eu calculo diretamente o determinante dessa matriz? Determinante dessa matriz. Porque aí eu só sabendo quem é o determinante dessa matriz, né, eu vou estar trabalhando, quer dizer, eu sei quem é alfa, aqui, isso tudo aqui é alfa, isso tudo aqui é beta, e isso aqui é gama, menos I é gama, né? Então eu vou identificar na minha matriz aquela expressão geral. Tem essa expressão aqui, vou botar para vocês, pode servir futuramente, né? Então, eu tenho, no meu caso, vou ter um caso mais geral aqui, no meu caso, vou pegar esse meu exercício aqui e vou substituir, tem ΔJ, tem ΔJ, C0, D0, tá certo. Então, eu tenho o seguinte, esse determinante vai ficar o seguinte, alfa terceira potência mais alfa a segunda potência que multiplica beta, que é esse aqui, né? Beta por 2. Então, beta K ao quadrado. Tá certo. O C prima é 0, o D prima é 0. Então, vai ficar isso aqui. Mais alfa 2, beta K ao quadrado. Então, esse é o segundo termo do determinante. Depois eu vou ter um termo que vai ter o C0 vezes o a gente vai ter um termo que vai ser o E2, que vai ser o gama ao quadrado. Gama ao quadrado, que multiplica alfa W2, esse vetor W aqui, ao quadrado. Vetor W que estava lá, aqui, cá, blá blá blá. B está aqui, B tem mais D. E o B aqui, né, o beta. Estou mudando a notação por isso.
E o D é 0 também. Então, esse termo não tem. É 2, que é o gama 2, tá? Tá certo? Aí vai ficar alfa, gama ao quadrado, vou usar agora o B, que é o beta, K escalar W ao quadrado. Isso é 0, T0. Então, quer dizer, se eu quiser calcular esse determinante, eu já sei que minha alfa, tudo isso aqui vai dar uma equação, olha só. Essa equação aqui, ela tem, eu vou ter esse alfa 3, vou ter esse alfa 2, então esse alfa é tudo, então alfa para mim é tudo isso aqui, ó. Isso é o meu alfa. É o coeficiente da identidade, é o alfa. Então, esse aqui é o meu alfa. Vou ter que elevar isso aqui à terceira potência. Depois vou ter que elevar isso aqui à segunda potência, multiplicando pelo meu beta. No fundo, é isso aqui também. Então vai dar, na verdade, esse beta que está aqui, ele vai ter uma parte que vai ser exatamente igual, vai dar isso aqui é a terceira potência. E depois o gama 2, o nosso gama é o menos I, então vai ficar, o gama 2 vai ficar menos 1, ok? E o nosso W é aquele vetor composto, e eu vou ter que pegar o alfa. Então a gente pode observar o seguinte, aí o beta, tá, que é o kappa escalar W. Então vai dar uma equação, basicamente, uma equação mais complicada. Quer dizer, mas então eu vou ganhar um polinômio em ômega. Vamos pensar uma coisa só, rapidamente. Se eu quero ter informação sobre como a massa aparece, essa relação aqui, esse determinante, ele está envolvendo ômega, que é a frequência, e K, que é o vetor de onda. Então, aqui é a frequência, vetor de onda, tem ômega, K, e esse W aqui, se eu me lembrar bem, esse W para nós, só recordando aí, eu apaguei, mas esse W, se não me engano, alguém copiou? Copiou? Não, acho que W não. Não copiou não. Então, o nosso W, ele era alguma coisa que tinha um momento que ele tinha um Ki, né? Eu acho que, de onde que eu posso tirar um... Talvez que tinha uma combinação de Ki e de Xi, né? Bom, tudo bem, vamos fazer o seguinte, né? No vetor, tchau, não dá para voltar, porque a aula está sendo gravada, mas só depois a gente vai ver. Deixa eu ver aqui uma coisinha, eu defini aquele vetor, peraí, acho que eu tenho como ver, recuperar ele, né? Que ele tinha um Ki, que aqui, tá bem que não vai ter aquelas equações, ele tinha o Ki, B, e o Xi, isso, né? Então ele formava aqui um Xi vetorial a 0, tá? E aqui eu tinha o B também expresso. Então o meu Ki era esse cara aqui, ele se combinava com o B, o K vetorial a 0. Então eu acho que eu tinha alguma coisa como sendo assim, Ki vezes K, e era o Ki vezes K, e o Xi estava vetorial é 0, né? Então era o Xi K, e aqui era o Xi, peraí, Xi ômega, então era algo assim. Ki K, Xi ômega, então esse é o meu W. Então, lembrando aqui, né? Só que eu apaguei o quadro, né? Mas o nosso W, esse vetor W, ele tem Ki vezes o K, e vem daqui, ó. Esse B, ele é K vetor E, Faraday-Lenz. Então, esse B aqui vai trazer um K, no lugar quando ele vier substituído pelo campo elétrico. Então, o Ki vai combinar com esse K. E esse Xi aqui, eu lembro que aparecia uma frequência, a gente multiplicava pela frequência, aparecia um ômega. Então, que era um ômega vezes Xi, tá certo? Então, é esse vetor W aqui. Então, a gente pode pensar o seguinte, essa relação de dispersão, esse determinante, aquela expressão ali de cima, ela está me dando uma relação entre a frequência e o vetor de onda. Numa correspondência, isso é ondulatório, então é uma física ondulatória, estou falando de uma equação de onda, de uma relação de dispersão. Mas aí, fazendo a correspondência com a versão corpuscular, né, o ômega é a energia sobre H cortado. E o K, ele é o momento sobre H cortado.
Então, se eu vou para o referencial, se eu estou falando de uma partícula, agora eu quero ver a versão partícula disso, eu posso ir para o referencial de repouso. Se eu vou para o referencial de repouso, a energia corresponde à massa de repouso. Se eu estou no referencial de repouso da partícula, toda a energia dela é a energia de repouso dela, ou seja, a massa. Né? Então, se a gente vai para o referencial de repouso, a coisa pode ficar mais simples, porque eu vou ter uma informação sobre a massa. Eu tiro esse K é zero, que eu estou no referencial de repouso, que ele vai ficar H cortado K é P. H cortado K é P. Então o momento é zero. Então o K é zero. K é zero aqui, então esse termo todo aqui é zero. Esse termo todo aqui ele só sobrevive no referencial que a partícula está em movimento. E aqui esse K também é zero. Então eu vou ganhar uma equação só na frequência. Né? Então, aí em cima, o meu alfa vai ser 1 menos L2 ômega 2 sobre C2, que multiplica ômega 2 sobre C2. Então, boto aqui o meu alfa. Aqui eu vou pegar o alfa ao quadrado. E o beta? O meu beta desapareceu. Não tem K. O beta é esse termo aqui. Mas no referencial de repouso ele é zero, porque o K é zero. Então, eu tenho o termo alfa 3, aí eu vou ter o termo gama 2. Né? Gama 2 é o gama é menos I, o alfa eu tenho lá só em função do ômega, e o meu W é esse aqui, vai ficar aqui vezes ômega, porque esse aqui também vai ser zero para o referencial de repouso. Então eu vou ganhar uma equação em ômega, só em ômega, vou ganhar um polinômio em ômega, né? Ele vai ter alfa 3, então esse termo aqui, o alfa, né? Ele tem esse ômega 2 sobre C2 e esse ômega 2 sobre C2, então ele é quarto. O alfa é 4, então vai alfa elevado a 4, e aí a terceira potência. Então eu vou ter uma coisa que vai ter ômega a potência 12. Esse termo aqui é zero. Aqui de novo, aqui eu vou produzir um ômega, aqui é ômega 4, aqui eu vou produzir um ômega potência 8. Então aqui eu tenho ômega potência 12, aqui eu vou ter um ômega potência 8. Esse é zero. Oi? Esse aqui é zero. Então melhor ainda. Melhor ainda. E esse cara aqui, que vai ter esse alfa aqui. Então, né, esse beta aqui, o K é zero, né? Então eu vou poder fatorar, na verdade, esse alfa. Eu vou ter isso aqui é zero, eu estou no referencial de repouso. Então eu posso jogar fora um alfa, já diminui uma potência, e aí eu vou ter um polinômio só em ômega para resolver. E aí eu tiro o ômega 2. Posso tirar o ômega 2, vou ter uma equação, quer dizer, eu tiro na verdade o ômega, né? Vou tirar o ômega em função do L e do Xi, que o Ki vai desaparecer. Então a gente vai ver como esse termo aqui, que era ligado à massa de Podolsky, e esse termo aqui, que é a massa que vem da anisotropia, a gente tinha mostrado em aulas anteriores, que no caso puramente anisotrópico, a massa do fóton, ela corresponde justamente a esse módulo desse vetor de anisotropia. Então, eu vou ter agora uma mistura do vetor de anisotropia, o módulo dele, com o comprimento L, para ver no final do dia qual é a massa do fóton. Então, é só uma questão de resolver, quer dizer, o truque aí é ir para o referencial de repouso, para eu ter uma informação sobre a massa. Claro, se eu quiser tirar a velocidade de grupo, velocidade de fase, se eu quiser tirar o índice de refração, é um módulo de K sobre ômega. Então eu preciso resolver a equação do ômega em função do K. E aí eu resolvo essa equação, quer dizer, eu tenho que pegar aquela equação e resolver o ômega em função do K. E aí eu vou tirar o índice de refração, que vai depender então do L, porque esse ômega aqui vai depender do L, vai depender do Ki, vai depender do Xi. Então eu vou ter um índice de refração nosso, que vai depender do L, que é o parâmetro de massa de Podolsky, e depois vai depender também do Ki, e vai depender do Xi. Então aí a gente vai ter as propriedades ópticas do vácuo, né, nesse caso, em presença da anisotropia, que vai dar birrefringência, que a gente já viu, e em presença desse L, que vai dar um fóton massivo, né? Então, eu vou ter uma combinação de dois fatores para ter uma massa efetiva. A massa efetiva vai ser uma mistura do módulo de Xi com o L, né? Mas aí, então, se eu quiser ter informação só sobre a massa do fóton, eu vou para o referencial de repouso, 0K, e ganho uma equação só em ômega. Resolvo a equação em ômega, porque eu estou tirando o que? A frequência, ou seja, a energia do referencial de repouso. E a energia do referencial de repouso é o NC2. Então,
tirando a frequência, com K igual a zero, eu estou no referencial de repouso, tirando a energia de repouso, a menos o H cortado. Claro, a frequência é essa, o H cortado. Então, eu tiro a frequência, então, no fundo, então, eu tiro a energia de repouso. E aí, a energia de repouso é MC2. Tá? Então, a gente resolve o problema da massa. E depois, se eu quiser calcular índice de refração, velocidade de grupo e outras propriedades de refrigência, eu tenho que resolver a equação de ômega em função de K para poder tirar o índice de refração. Tá certo? Então, isso aí mostra como as duas físicas podem interferir. Uma física de derivada superior e uma física de anisotropia. Então, a gente deixou isso aí como sendo uma questão a ser discutida, né? E, na verdade, na literatura isso não tem também essa discussão, tem separadamente, mas juntar a anisotropia com o Podolsky, né? Eu acho que a gente pode até fazer, provavelmente, não aqui, mas no curso, mas pode-se fazer digamos, um trabalho que você pode pensar, ver como três físicas interagem: a física de Podolsky, derivada superior, a física de anisotropia e uma terceira física que é a não linearidade. Por exemplo, no caso do áxion, se a gente introduz o áxion aqui, então eu vou ter o áxion interferindo com a anisotropia também, posso jogar o áxion e a derivada superior. Ver como por que é importante ver como essas físicas interferem? Porque são medidas de precisão. E aí a gente pode ver qual é a física que domina sobre a outra, por exemplo, no limite de altas energias, né? Qual é a física dominante. Então, acho que a gente tem algumas coisas, algumas propostas que podem ser encaminhadas a partir daí. Mas o que é importante aqui para nós é chegar na relação de dispersão, quer dizer, fazer todo esse exercício que a gente fez aí, de manipulação com as equações de Maxwell, desacoplar e chegar numa equação que me dê a matriz a partir da qual eu vou tirar a relação de dispersão. Então, a relação de dispersão é essa matriz aqui, determinante zero. Então, determinante zero é zero, e essas informações todas que eu vou poder tirar sobre propriedades ópticas do vácuo. Perfeito. Então, feito isso, a tarefa que ficou a partir dessa aula foi o exercício mais algebricamente elaborado, que é tirar a equação de onda não por campo elétrico, mas por campo magnético, que vai ter um trabalhinho algébrico maior. E, feito isso, eu vou depois terminar o curso, né? Então, dando a semana que vem, vocês não precisam vir à aula, podem ficar tranquilos. Eu gravo a aula com o Tchalka na quarta-feira e coloco online para a gente falar no que interessa a Carol, que é eletrodinâmica com militares, tá bom? Certo? Então tá. Então, boas provas para vocês. E o nosso trabalho.